Tô bem. E você? Também. Com Muito aquele bem. famoso frio, né? Bom, né? Chegamos aos Nossa. 12 hoje. Acredito que amanhã É? amanheceremos aos 10. Torcendo Nossa, por isso. pra quem não tem cabelo, é um Aos, problema. aos desfavorecidos. Segue a sugestão. Ai, segue. Ai, Cristo. Então, a proposta de hoje era a gente continuar, né? Sobre a nossa conversa de semana passada. Sobre o luto das coisas, né? O luto das coisas. O luto das coisas. E de cara, eu já fico. Eu estava pensando aqui, né, que quando a gente pensa em luto, a gente se remete à perda, né? Imediatamente a gente se remete à perda. E uma coisa que nós não queremos de jeito nenhum é perder, né, Eduardo? É, a nossa tendência é só reter. Só reter. Ter e reter. Justamente. Ter e reter. Perder não é uma opção, né? É. E aí eu fico me perguntando por que que a gente. Parece que a gente vive aquele complexo de guerra, que parece que as coisas vão faltar e aí a gente tem que acumular. Sim, E o sim. acúmulo nos leva para a perda, né? Quanto mais eu Porque. tenho, mais a possibilidade de perder, né? Entendeu? Real. É É. mesmo. Outro dia eu fui no supermercado, aí tinha uns produtos em promoção. E em duplicidade, sabe? Eles amarrados. Aí eu Aham, achei estranho. Falei assim, tem coisa aí. Aí na hora que eu fui ver era o prazo de validade, que já aham. estava chegando, né? Aí o que acontece? Às vezes aí a pessoa, porque o preço estava mais em conta, levou muito mais. Sim, Mas talvez ela não iria dar conta de consumir até o prazo da validade. sim. E aí que eu fico me perguntando, né? Às vezes eu não consigo lidar com a frustração da escolha, da liberdade, de perder por não levar e sou obrigado a ter que encarar a perda de ter que jogar fora. Sim, sim. Entende? E quando você fala dessa questão de, de, de ter que encarar a necessidade de jogar fora, porque uma coisa é quando alguém te tira, Sim, entendeu? Quando alguém chega e retira de você algo, né? Não sei se dá uma ideia assim de vítima, sabe? Se te coloca no lugar de vítima porque alguém me tirou, né? Foi tirado de mim, algo foi tirado de mim. Mas quando gira, né, esse lugar que eu tenho que partir de mim, né? O famoso OLX, né? Que eu tenho que tirar, eu tenho que abrir mão, né? Esse lugar de frustração, ele precisa ser visitado às vezes. é. Mas a própria palavra perda, para a nossa cultura, está muito ligado a limite, a fracasso, né? Poucas Uhum. vezes ela está ligada à questão da possibilidade, da Sim, novidade. E aí, às vezes, a gente pode viver a história do Peter Pan, né? Porque, como ele não quis perder a infância, ele deixou de ganhar a vida adulta, sim, né? Ele deixou de sim. ganhar novas possibilidades. Quando a gente está no final de curso, né? Final do ensino fundamental, final do médio, final da Da faculdade. faculdade, né? Não vai colar, não põe faculdade aí, porque não vai colar, não. Não vai. Ó, meus colegas de faculdade que estão assistindo a live, eu amo vocês, tá? Mas a gente fica com aquele negócio, né, que, nossa, a gente vai se separar, cada um vai para um lugar. Hoje tem Sim, as redes sociais, né? Mas mesmo assim, olha, é só continuar lá. Só que se você continuar lá, você vai perder a oportunidade. Sempre a gente vai estar na condição de perda. A verdade é essa.
Sim. né? E a vida, o tempo todo, vai nos colocar nesse lugar de lidar com essa possibilidade da perda, né? Quanto mais eu luto para reter, talvez mais dificuldade eu vou ter na hora de perder. Eu fico pensando, né, quando você fala de escolhas, toda escolha te remete a uma renúncia. Né? Por mais que a renúncia seja daquela porta que você nunca abriu, que você não sabe o que está lá dentro, né? Você está renunciando a uma outra possibilidade, né? Desconhecida, mas está. Né? E aí a renúncia, quando você fala de escolhas, você me remete a essas renúncias, e a renúncia me remete a uma outra coisa. Foi até um postzinho que eu fiz essa semana, que fala sobre a sua nova vida te custará a antiga. Então, se você não está disposto a renunciar, a perder a sua antiga vida, quando você fala de Peter Pan, né? Ele não estava disposto a perder as belezas da infância, né? Você não vai ter a nova, porque a nova te custa a antiga. E aí a palavra custar, talvez ela seja difícil, e aí eu tento até trocar o custar, porque é como se fosse uma consequência, né? Porque assim, tudo que eu tenho na minha vida adulta hoje é graças à minha vida de ontem. Eu consigo alcançar por isso. Então, a ideia de perda aí é uma ideia, não é uma ideia, não sei, tão real assim, porque é como se fosse uma transformação, né? Não sei. Ô, Rose, eu não tô te ouvindo. Aconteceu algum problema comigo aqui que eu perdi a possibilidade de te ouvir. Pode continuar falando aí que eu vou dar um jeito aqui, mentira. Vê se você sai e entra de novo. Você não tá me ouvindo. Digita para ele aí, gente, alguém. Eduardo, sai e entra de novo. Eu acho que foi no meu fone. Vou achar um outro aqui. Tá, mas enquanto isso a gente vai refletindo sobre essa questão, então. Vamos tentar sustentar esse link. Eu vou ver o que a Priscila colocou. Quando fui fazer um estágio em área de produção, a gestora me perguntou se eu iria abandonar 5 anos de carteira assinada por um estágio sem possibilidade de contratação. Eu respondi que se eu não fizesse aquele estágio, não iria concluir a faculdade. Exatamente, né, Pri? Às vezes não, né? Dessa fase da faculdade, o convite que a gente tem no final é esse, né? Jogar a nossa vaquinha pelo barranco, a nossa estabilidade, abrir mão de toda essa ideia de que, nossa, onde eu cheguei, o tanto que eu construí, para você ter acesso a essa nova vida. Mas eu acredito muito que, num primeiro momento, dá essa sensação, né, de que eu estou renunciando, que eu estou abrindo mão de muita coisa, mas num segundo momento, quando você perpassa por esse processo, que você, aí no seu caso foi o processo do estágio, você volta para esse lugar de estabilidade, você volta para esse lugar de conquista muito rápido. E percebe que o que, na verdade, você achou que estava abrindo mão, era só mais um tijolinho de construção. Eu olho para a minha experiência, que eu já passei por isso também, eu tive que abrir mão de 6 anos de CLT para mim voltar a ser estagiário. E aí você pensa, ser estagiário depois dos 30, não é fácil, não. Sabe? Ser estagiário depois dos 30 não é fácil, depois dos 35 é pior. Quando eu cheguei nos 39, que eu tive que fazer estágio de novo, gente... E aí que vem esse processo, sabe? Que num primeiro momento dá a sensação de perda, dá uma sensação de renúncia, mas lá na frente a gente consegue entender que faz parte desse processo de construção. Não sei se faz sentido. Essas decisões também, eu acho muito interessante, porque fica parecendo que sempre as coisas têm que dar certo do jeito da gente. Uhum. Né? Eu penso que muitas coisas que a gente vive, às vezes não são nem aquelas melhores experiências, elas
elas têm a função de nos lançar para frente. Sim. Né? Sim. Então, quando a gente passa por essas decisões mesmo, às vezes aquilo que nos dá segurança, mas aí você vai ficar ali e a gente cria uma falsa certeza, né? Uma falsa certeza que aquele lugar é o mais seguro para mim. E aí eu deixo de me lançar. Né? É claro, não estou dizendo que a gente não tenha que analisar as possibilidades, que a gente tem que pensar, mas acho que a pergunta mais importante é essa: qual que é o seu projeto? Onde que você quer estar amanhã? Uhum. Talvez, quando a gente começa a perguntar e a responder isso, a gente vai percebendo que o lugar que nós estamos agora não nos cabe mais. Sim. Né? O corpo infantil não cabe mais no meu corpo adulto. Mas eu não preciso ignorar que um dia eu fui criança, que eu brinquei, que foi bom, minha mãe andou correndo atrás de mim algumas vezes para me fazer um carinho, né? Sei. Passei por isso. Carinho. Né? Passei por isso. Aí eu esperava até meia-noite para receber o carinho, assim, que eu gostava de ficar naquela expectativa, né? Nossa, quando chegar em casa eu vou receber um carinho. Mas a gente precisa se lançar, né? E uma coisa, Rose, que eu acho interessante quando a gente fala da perda dos objetos, é quando a gente também coloca muita confiança no outro, como se o outro soubesse exatamente aquilo que é melhor para mim, sem passar pelo meu filtro, sem passar pela minha reflexão. Sim, sim. Quando a gente fala das coisas, nós temos que lançar um olhar para a relação que eu tenho com as coisas. Antes de chegar nessa questão do apego, antes de chegar nessa questão da renúncia e da perda, vamos dizer assim. Qual que é a minha relação com as coisas? Sabe? Porque nós temos essa relação com as coisas, com a comida, com os lugares, e nós precisamos levar em consideração isso. Porque às vezes, Eduardo, quando você era criança, que vivia correndo da sua mãe, né, por causa dos carinhos e tudo mais, a sua avó te deu uma pantufa. Nossa, você era doido com essa pantufa. A pantufa era linda. E você usou a pantufa até não dar mais. Zerou a quilometragem dela. Mas foi minha avó que me deu. Sabe? Como que eu vou me desfazer dessa pantufa? Você colocou ela dentro de uma caixa e guardou. Os anos se passaram, né? Você mudou de quarto, a caixinha foi contigo. Você mudou de casa, a caixinha foi contigo. Você casou, a caixinha foi contigo. Que caixa é essa, Eduardo? Deixa aí. Deixa aí, não mexe não. E tipo assim, sabe aquele negocinho que você só olha no dia que você vai fazer uma mudança, você vai organizar, que você lembra que tem, que é só naquele momento? A relação é outra, é uma relação afetiva. Você já usou, você causou lembranças, você causou momentos com aquilo, e aquilo já não está naquele objeto mais, aquilo está com você. Entende? E às vezes a gente deposita isso tudo no objeto e não pega para si. Né? E aí eu falo, né, disso, presentes, a mesma coisa, né? Quando a gente recebe presentes e aí vai acumulando aquele tanto de coisa, põe dentro de uma caixa, onde você vai, você leva a caixa. Você nem olha, você nem abre a caixa mais, você só leva. Eu lembro uma vez, o Padre Oscar estava indo embora daqui de Congonhas. E ele me pediu ajuda para organizar as coisas dele. E eu achei uma caixa dessa. Aí eu falei para ele assim, padre, e essa caixa? Ah, não mexe nesse trem não, deixa sair do jeito que tá, é só pôr dentro do carro. Eu falei, não, mas ela tá aqui, desde quando o senhor chegou aqui em Congonhas, ela tá aqui no canto desse jeito, o senhor vai embora levar ela assim? Ah, deixa isso daí, isso aí é lembrança. Eu falei assim, não, abri a caixa. Caixa de Pandora. Abri a caixa. E aí eu comecei a mexer nas coisas que estavam lá dentro, sabe? Tinha coisas de 1981, 82.
Ele nem sabia o que tinha dentro da caixa. E eu fui e falei para ele assim, o senhor vai levar? Para quê que o senhor vai levar? Para ficar do jeito que estava aqui, guardada dentro da caixa, ou o senhor quer sentar aqui comigo, relembrar, reviver tudo isso daqui e deixar isso aqui? E levar dentro do senhor, que vai causar, vai gerar menos espaço, vai ocupar menos espaço. Se tiver na sua lembrança, tiver dentro do seu coração, eu acho que vai funcionar mais. Aí ele sentou, nós fizemos uma fogueira, ele chorava, igual uma criança, que eu fui tirando, ele foi olhando e contando a história daquelas coisas, e nós fomos queimando, sabe? E assim, eu sei que foi difícil para ele no momento, principalmente eu nessa insensibilidade toda que eu estava do lado dele, queimando tanta lembrança, sabe? Mas como que ele me agradeceu depois? Como que foi bom para ele mudar, depois de tanto tempo, mudar e não carregar com ele aquela caixa, sabe? E carregar de forma física, sabe? Mas aqui dentro, ó, aqui dentro ele conseguiu guardar todas aquelas lembranças, conseguiu trazer para o âmbito, né, da nossa caixinha interna, né? Que na verdade a gente consegue manter as coisas vivas, as memórias das coisas, elas ficam vivas dentro de nós, não é dentro de uma caixa, né? Na verdade, aquilo que eu faço esforço para lembrar ainda não virou memória. Sim, sim. Né? Então, imagina a caixa e etc, né? Os nossos baús aí. Se eu preciso do objeto ainda, se eu preciso da coisa para lembrar, ela não está dentro de mim ainda. Exatamente. Né? Eu sei ver apenas o objeto. E por isso é que eu acho que a gente precisa deixar-se tocar pela memória. Sim. Né? Porque aí sim eu posso levar isso para onde eu for. E é interessante, quando a gente leva as coisas na memória, elas vêm à lembrança no tempo certo. A gente não lembra das coisas à toa, não. Sim. Né? Aquele cheiro, aquela sensação. Nossa, isso tudo vem como memória afetiva. E é massa você falar sobre isso, porque você não consegue colocar o cheiro dentro de uma caixa, né? Entende? Você não coloca o cheiro do café da sua mãe dentro de um potinho e guarda dentro do guarda-roupa. Esse daqui é o café dos meus 22 anos que minha mãe fez pra mim. O cheirinho daquele dia. É aqui, ó. É aqui. As nossas memórias afetivas, né? Não é o ter, né, Eduardo, com o outro, é o ser com o outro, né? Eu fico pensando se um animal pudesse nos criticar, né? Nós juntando tanta coisa, né? Sim. Aí eu ia fazer só assim. E como que às vezes a gente transfere isso pro próprio animal, né? Sim. Você compra um cobertor, você compra não sei o quê, você compra não sei o quê, você compra um brinquedo, você compra isso, você compra aquilo. Quer dizer, você vai animalizando a relação, né? E aí quando ele destrói, você acha ruim, você fica triste. Você já destruiu a casinha que eu comprei pra você ontem. Eu já usei, era pra isso. Pronto. Às vezes eu vejo uns memezinhos, né? A pessoa vai lá, compra um brinquedo pro gato. E o gato quer brincar com a embalagem. Né? Então, assim... Mas diz dessa leveza que a gente precisa ter com as coisas. Se nós fizéssemos o exercício agora das coisas que nós temos, será que tudo que a gente tem a gente precisa? Sim. E mais, será que se nós pensarmos nas coisas que nós temos e não precisamos, quanto que nós somos presos a elas? Né? Esse apego de dependência, ele faz mal para a gente. Né? Aquele apego que nos prende, nos faz mal. Né? Porque eu fico, quando a gente ouve assim, as pessoas que têm uma espiritualidade mais oriental, né? Mais ligada para a impermanência das coisas, né? Deixa as coisas irem da mesma forma que as coisas chegaram.
Ou seja, deixa as coisas apenas fluir. A vida é assim, a vida é um sopro. Mas a gente mede tudo com a nossa régua, né? Uhum. Umas coisas, 1 ano é pouco, outras coisas, 10 anos é muito, para outras coisas, 1 ano é muito, para outras coisas, 30 anos não são nada. Sim. Não é verdade? Quando a gente fala assim, nossa, eu vou fazer uma faculdade, são 5 anos. A pessoa, o quê? 5 anos? Quando passa, a gente fala assim, nossa, rapidinho. Agora, ver uma pessoa 5 anos adoecida numa cama. Olha como que essa régua vai funcionar. Mas quando eu consigo abrir mão dessa régua que mede aquilo que não deveria ser medido, e eu vou vivendo só aquilo que a vida me provoca como existência, como experiência, fica mais leve. Porque quando a gente coloca muita medida, a gente faz muito julgamento. Se melhorou, se não melhorou, se está bom, se não está, se está certo, se não está. E a gente gasta muito tempo conferindo essas medidas e talvez nos distraindo do que seria mais importante, que é estar em relação. Estar em relação com o outro, estar em relação com o objeto que seja. Né? Eu fico vendo uma situação assim, quando eu vejo um carro velho na rua, eu fico pensando assim, esse carro foi novo um dia. Alguém fez esforço para comprar esse carro. Aí, de repente, o cara já não lava o carro mais, esbarra o carro em todo lugar, não faz manutenção. Como que nós vamos precarizando as relações? Inclusive as relações humanas também. A gente vai precarizando, né? A gente vai deixando as coisas... Por quê? Porque a gente quer segurar tanto que, entre aspas, aquilo vai apodrecendo nas nossas mãos. Ao passo que se a gente tivesse coragem de abrir um pouco, as coisas não iriam se apodrecer, porque todo dia nós somos chamados a ser novidade, a viver a possibilidade que a vida coloca diante de nós, mas o nosso retrovisor é muito grande, né? A gente gosta de ficar olhando muito para o passado e com saudade desse passado e perdendo as experiências de viver o presente. A Mônica fez um comentário aí e eu vou linkar o comentário dela com o que você está falando. Ela falou o seguinte: ser também muito desapegado é ruim? Aí ela fala assim, digo com relação às coisas. Quando ela fala dessa questão do desapego ruim, nós temos que lembrar, gente, que uma coisa é apego, outra coisa é cuidado. Então, quando a gente fala do desapego, eu fico pensando na questão do cuidado com as coisas, e não o apegado às coisas. O apego, quando você fala, por exemplo, dessa coisa de segurar, me vem duas questões. Eu vou falar de uma questão emocional e uma questão espiritual. Da questão emocional, vamos pensar no sentir. O sentir, num primeiro momento, ele é neutro. Ele não é bom e nem ruim, ele simplesmente é. E aí você sente ele. Na hora que ele chega num âmbito aqui, quando você dá uma carga para ele, se ele é positivo ou negativo, é a hora que você faz assim, ó. Você retém ele aqui. E aí você precisa alimentar essa carga de alguma forma. Por exemplo, a raiva. Quando você sente raiva de algo, de alguém, ou de alguma coisa, ou de alguma situação, e essa emoção ela te acomete, num dado momento você vai chamar ela de boa ou ruim. Quando você chama ela de boa ou ruim, aqui você gera um espaço de segurar essa raiva como ruim e ter que ficar alimentando isso, sabe? Justificando que isso é ruim por causa disso, e aí você não deixa ela fluir. Porque da mesma forma que ela veio, ela volta. Ela simplesmente ela precisa fazer esse movimento que o Eduardo falou aí, ó, de fluidez. Eu não preciso classificar a minha raiva, ela simplesmente é. Ela está aqui, ela está me visitando por alguma situação, né, e eu preciso deixá-la fluir. Porque da mesma forma que ela chegou, ela vai embora.
É fácil isso, gente? Lógico que não, né? Lógico que não. Isso é prática. Para isso fazer sentido, é prática de autoobservação, é prática de autoanálise, é prática de autoinvestigação, é prática de estar perto de si, de se perceber. Então, quanto mais eu olho para mim, quanto mais eu percebo quais são os sentimentos que fluem dentro de mim, mais eu estou próximo dessa questão de simplesmente deixar ir e vir. Não precisar falar que é bom e nem ruim. Simplesmente é. Né? As coisas são. E aí, quando a gente olha para as coisas como elas são, a gente não prende ela e não se prende a elas. Né? Pantufa para o Eduardo é uma coisa boa, linda, bonita, porque está relacionada à infância dele, que a avó dele deu para ele. Pantufa, para mim, é um artigo de luxo que eu sempre quis ter e nunca tive. E às vezes eu tenho birra desse trem, não posso nem olhar para isso. Olha, como que passeando pelas mãos das pessoas, ora ela é uma coisa boa, ora ela é uma coisa ruim. Né? Ela não vem para mim como uma coisa boa, porque ela traz consigo, dentro do meu pensar e do meu sentir, uma coisa que não é boa para mim. Então, quando eu seguro, né, quando eu não solto, nesse gesto que o Eduardo fez de segurar e às vezes, né, danificar essa coisa, eu crio para mim até uma obrigação de ficar justificando. Nossa, Eduardo, e essa placa aí? Antiga esse negócio, hein? Por que você tem isso até hoje? Você tem esse negócio até hoje? Que é a lembrancinha do casamento de 1900. Você foi pajem? Entende? E aí, quando a Mônica fala dessa questão de ser desapegado, acredito que ser desapegado não é ser descuidado, sabe? Não é ser descuidado, não é perder o cuidado com as coisas. Pelo contrário, né? Como a gente mesmo disse na questão das relações afetivas, se eu tenho esse cuidado afetivo com as coisas, eu não preciso tê-lo preso aqui, apodrecendo, né, comigo, ou até mesmo retendo espaço, retendo energia, né? A semana passada, né? Uhum. A Ana Cláudia, quando fala sobre as considerações do tempo, ela fala assim: nós nos apegamos a tudo. As pessoas, as roupas, ao dinheiro, ao carro, bens materiais que compramos e levamos para casa. Mas não é possível segurar o tempo. Em relação a ele, a única coisa de que podemos nos apropriar é a experiência que ele nos permite construir sem parar. Então, assim, é interessante porque o tempo a gente não segura, a gente não retém, a gente vive apenas as experiências que o tempo presente nos oferece. E muitas vezes, se apegar a objetos, por exemplo, é tentar reter esse tempo. É não deixar o tempo fluir. É querer viver a alegria daquele tempo. Mas aí você está perdendo a possibilidade, talvez, de viver a alegria desse tempo. Desse tempo. É ficar preso, às vezes, numa saudade e perder a oportunidade de, neste tempo, viver a memória. Certo? Então, assim, quando a gente fala dessa questão desse apego, que não é aquele apego afetivo, mas é o apego às coisas, eu fico me perguntando assim, se eu estou segurando tudo com as minhas mãos, o que será que está passando e eu não estou percebendo? Sim. Quais são as coisas que eu não estou conseguindo viver mais? Eu paralisei. Paralisei. Quando as minhas mãos estão cheias, imagina, você já tem 37 laranjas segurando assim nas suas mãos. Você não vai pegar a próxima. Ou então você tem que deixar tudo. E às vezes o problema também passa por aí. Quando eu tento reter tudo, as coisas escapam das minhas mãos, às vezes das formas mais desagradáveis. Uma coisa é você sentar diante da sua caixa, olhar as suas memórias e ir queimando e celebrando. Outra coisa é essa caixa ser levada pela enchente. Sim. Né? E às vezes essas enchentes vão acontecer na nossa vida.
Às vezes nós vamos ser assaltados pela própria vida. Sim. Quando a novidade, ela quer chegar. Então a gente precisa prestar muita atenção nisso. Né? Se eu preciso me apegar tanto, segurar tantas coisas, reter tantas coisas, quais são as possibilidades de novidade que eu estou deixando passar e não estou percebendo? Você me remete a uma coisa que eu ouvi, porque a gente escuta assim, né? Que quando vai chegar a minha hora, né? Que hora que como é que é? Os humilhados serão exaltados, né? Um negócio assim. Isso. E aí a galera fica perguntando que horas que vai chegar a minha hora. Talvez a sua hora chegou e você não percebeu. Do jeito que você está falando aí. Outro dia eu ouvi uma coisa muito interessante que fez muito sentido para mim e eu uso para quase tudo na vida, sabe? Uma pessoa virou para mim e falou assim, que o dinheiro, ele não é seu, só chegou a sua hora de usar. Se a gente for pensar no tempo, a mesma coisa, sabe, Eduardo? Quando a gente quer reter o tempo, ele não é nosso, né? Nós temos essa oportunidade e esse momento de usá-lo e usá-lo bem. E se você não usa, ele passa. É o que você está falando, né? Você está com as mãos cheias de laranja. E aí chega a hora de você usar, é a hora de você ter um mamão. Mas você ainda está com as mãos cheias de laranja. O mamão não vai ficar te esperando. Ele vai passar. Por quê? Porque você, né, priorizou e se apegou à laranja. Então, esse momento, sabe, que nós temos de estar com as coisas, de estar com as pessoas, de estar no tempo, ele vai passar e a gente tem que aprender a fazer bom uso dele. E mais do que isso, deixá-lo fluir, sabe? Porque às vezes eu quero que as coisas cheguem até a mim, às vezes eu quero chegar até certas coisas e certos lugares, mas eu não deixo as coisas fluírem. Eu fico preso. E às vezes eu penso que as pessoas pensam que deixar a novidade chegar é substituir o novo pelo velho. E não é substituir, porque substituir é ocupar lugar. E não é. As nossas memórias, as nossas experiências, elas não ocupam um lugar uma da outra. Elas simplesmente se achegam. Elas sabem qual que é o lugar dentro de nós que elas precisam encontrar. Então, assim, e eu acho que as palavras da língua portuguesa atrapalham muitas coisas, sabe? Por exemplo, perder, substituir, apego, a forma como nós interpretamos essas palavras são sempre no sentido negativo. Exatamente, entende? Eduardo. E eu fico muito preocupada com isso, porque toda vez que a gente vai nomear alguma coisa, principalmente na questão do sentir, a gente tem que tomar muito cuidado, porque essas palavras que vocês estão falando, elas já têm um peso cultural, ou às vezes usual, que a gente pode, né, chamar de rótulo, e aí, talvez não é isso. Talvez, eu penso até que não seja mesmo. Sim. Mas como a gente aprendeu o que a gente não sabe receber essa experiência de uma forma diferente. Entende? Então, assim, e pensando na palavra, questão do apego, que a gente estava falando agora há pouco, né? Eu fico pensando assim que, às vezes, o apego é como uma corda que fica na minha mão, precisando seguir, e aí eu vou segurando e, de repente, eu vejo que a minha mão está até sangrando. Às vezes a corda ela só precisa passar pelas minhas mãos. Eu não preciso segurar nas minhas mãos. Né? Às vezes eu só preciso sentir. Não, mas aí eu quero pressionar. E aí me causa dor, me causa sofrimento. Me machuca. E muitas machuca. E às vezes a gente prefere até ficar nesse lugar de dor para continuar tendo a corda. E como, né, a gente pode pensar, acorda. Você precisa acordar para deixar essa corda passar como passa a corda da vida, como passa a corda das experiências. Se a gente ficar dentro de um ônibus, só dentro do ônibus, né, eu fico pensando assim, quando a gente, vamos tirar o ônibus, vamos passar para o avião. Obrigado. Vamos para o avião.
né? Às vezes, eu fico, quando a gente vai no aeroporto, eu fico observando a turma que trabalha dentro do avião, né? As aeromoças, a tripulação, aquela coisa toda. Aí eu fico pensando assim, eles passam tão assim, empinadinho perto da gente, né? Mitidinho, assim. Não, gente, eu não falei mitidinho não, tá? Vocês que ouviram, tá? Não disse isso. Mas passam assim com aquela pose, né? Aí um dia eu tô assim, mas quem tá indo pra praia sou eu. Entendeu? Quem está indo para a Europa visitar os museus sou eu. Mas às vezes a gente quer ser só o comissário de bordo, né? Ficar só dentro do avião, indo para lugar nenhum. Indo para lugar nenhum. Lugar nenhum, porque vai de um aeroporto para outro. Entende? Então, assim, a gente precisa ter coragem de descer no aeroporto, de desbravar os novos lugares, descer do carro, descer do ônibus. Eu, às vezes, quem é motorista, pena por isso, né? Dirige, viaja e não percebe a paisagem. E é tão gostoso quando, por exemplo, por um lugar que você sempre é um motorista, por uma outra situação você vira o passageiro, você vai contemplar a árvore, você vê uma coisa, vê assim, gente, eu passo aqui todo dia, nunca vi. Mas por quê? A sua atenção estava focada em outro lugar. Uhum. E às vezes é isso, às vezes a gente tem que ter coragem de sair do banco do motorista, sabe? Às vezes a gente precisa ter coragem de querer não ter controle sobre tudo e sentar no banco do passageiro. Olha o nome, né? Passageiro. Passageiro. É passagem, né? Não é permanência, não é ficar ali. Engraçado que o motorista não é passageiro, né? Por quê? Porque ele tem o controle, ele quer conduzir, ele quer levar, ele quer saber aonde vai. E às vezes a vida nos convoca apenas a senti-la, a viver o que ela está reservando para cada um de nós. E quando a gente tem essa coragem, né, de deixar as coisas acontecer naturalmente, nós somos surpreendidos. Muito. Nós somos muito surpreendidos. E a gente precisa ter essa coragem de ser surpreendido. Porque às vezes a gente fica nessa ideia do controle e você não controla, você tem a possibilidade de lidar. A ideia de controle é uma ilusão. É uma ilusão, nós não temos controle. E quando eu me disponho, quando eu me disponibilizo a lidar com as coisas e abrir esse espaço, né, para as coisas às vezes se ajeitarem da sua forma natural, sem eu querer colocar cor, tom, ritmo, voz, tempo em tudo, e só receber um pouquinho, sabe? Vamos ver o que o tempo tem para mim se eu não fizer nada. Se eu só receber, né? E mais do que isso, sabe, Eduardo? A gente frouxa demais aquele espaço de responsabilidade e culpa. Entende? Afrouxa demais isso, porque eu saio desse lugar de decisão o tempo todo, de controle o tempo todo, de decidir, arrumar, estar e fazer. Não precisa. As coisas por si só, elas podem se resolver sim, é só ter um pouquinho de crença. Só acreditar um pouco. E aí o acreditar vai naquela, né, que eu falei que tinha duas visões, né? Eu sabia que esse link ia chegar, então eu nem quis seguir. Que é da questão emocional e da questão espiritual. Nós temos que aprender a soltar, desejar e soltar. Porque se você deseja e prende, não chega a lugar nenhum. Não chega a lugar nenhum. Você precisa aprender a desejar e soltar o que você quer. E a partir daí acreditar que isso vai voltar para ti. Agora, se você deseja e segura, e fica ali, ó, segurando, você não quer, não. É aquela história, né? Eu vou ter um filho, eu quero que ele faça medicina, mas você não solta o menino para ir para a faculdade. Você não solta para ele para a vida. Você tá falando isso aí, eu tô... É engraçado, né? Eu tô mais light hoje, eu tô pra viagem, né? Aquela pessoa que levanta 5 horas, tá lá na praia, levanta 4h30, 5 horas da manhã pra ver o pôr do sol.
Nascer do sol. Desculpa, o nascer do sol. Aí ela leva um inferninho com ela, o celular. O celular. É pra tirar foto, né? Tem que tirar foto. Tem que tirar foto. Aí ela fica lá tirando foto e não viu o nascer do sol. Entendeu? E não viu. Então, às vezes, eu acho que a gente precisa ter essa coragem. Deixa o danado do celular lá no quarto, do hotel, lá da casa, e vai viver a experiência desse sol que vai nascer. Não é? Mas a gente tem que reter. Sim. Tem que reter. Reter. E aí a gente se contenta com a foto, mas sem a experiência. Às vezes, num espaço de 5 minutos, porque é tão rapidinho, você tirou 300 fotos, e aí você fica numa dúvida existencial qual foto que você vai postar. Exatamente. Quando você fala sobre essa questão do sol, é uma experiência muito... Gente, assistir o nascer e o pôr do sol é uma experiência incomum. Incomum. E que a gente precisa passar por ela. Principalmente porque ele nasce rachando os bicos de você e fala assim, esquece a cabeça não, que amanhã eu nasço de novo e a gente tenta de novo. Aí na hora que ele se põe, ele vai falar a mesma coisa. Preocupa não, Eduardo, pode tirar a foto, amanhã a gente tenta de novo. E você fica nesse ciclo. Para ver o sol nascer. Para ver o sol se pôr. E você vai perceber quanta beleza tem quando a gente dá a oportunidade para as coisas acontecerem naturalmente diante de nós, né? Diante do seu olhar. E aí você vai começar a perceber quem é você, né? Diante daquele movimento, né? Do sol nascendo, do sol se pondo, a transformação dele, né? Então o magnífico é a mesma coisa ver a lua. Ver a lua, e a lua, ela não te dá a mesma oportunidade que o sol. Se você for tentar fotografar a lua, você vai... Então, quer dizer, assista o sol primeiro, para depois você passar pela experiência da lua, porque na hora que você tirar a foto da lua, vai aparecer um borrão com um pontinho branco. Já era. É bem frustrante, tá? Mas é uma senhora experiência para isso, né, Eduardo? Que você estava falando no início. Para o aqui e agora, e uma coisa que você não consegue segurar. Porque é um convite a experimentar. O sol fala para você assim, só me experimenta. Só experimenta. Só me experimenta, não me segura. E aí você vai viver a experiência que a gente fala tanto, né, às vezes na teologia, nas questões das religiões, o tempo cairológico. O tempo de qualidade. Você conseguir viver essa experiência desse nascer do sol, do pôr do sol, da lua, contemplar uma flor, uma formiga que seja. São Francisco de Assis, às vezes ele gastava tempo olhando uma formiguinha passando. Isso abastece algum lugar dentro da gente que a gente não sabe o bem que faz. A gente não sabe o bem que faz. Talvez o contemplar deste belo que vai nos ajudar, por exemplo, na nossa vivência do luto. Sim. Na nossa vivência da dor. Porque às vezes eu fico assim, chorando pelo livro que perdi e esqueço de agradecer pelo livro que eu li. Uhum. Como que foi bom ter lido aquele livro. Uhum. Não é verdade? Então, assim, as nossas experiências são assim. Eu vou falar de novo o que eu disse na live passada. Não que a gente tenha que... É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Porque eu acho que aí é um amor meio absurdo. Mas eu acho que tem razão também, se a gente analisar por outro lado, viver as relações com plenitude. Sem deixar para amanhã. Sim. Entende? Sem deixar de... Não vou te amar amanhã, vou te amar agora. Nesse tempo. Vou te curtir agora, nessa existência. Sim. É como o sol. Se amanhã eu puder ir lá contemplar o nascer do sol de novo, beleza. Mas vai ser uma outra experiência. Aí o problema, o que acontece? No dia seguinte eu vou lá, tem uma nuvenzinha passando, eu já fico com raiva.
eu já fico achando que ontem foi melhor. Sim. Entende? E mais, vou voltar amanhã. Esquece de contemplar aquela nuvem, daquele momento. Ontem não teve aquela nuvem. Talvez amanhã não terá. Então, viva esse momento. As nossas relações com as pessoas também deveriam ser assim. Eu estou aqui com você, Rose, vivendo este momento. Eu não sei o que a vida nos reserva para daqui a pouco. Então, assim, eu quero te sentir plenamente. E eu quero me doar a você plenamente também. Entende? Porque na hora da saudade, você vai ter uma memória afetiva para me sentir, para me fazer ficar vivo na sua memória. Olha que importante. Sim. Mas quando a gente quer viver fragmentos, né? Aquele exemplo que eu dei do sorvete, né? Quando você quer colocar 33 bolas dentro de um copo, você não vai tomar sorvete nenhum, você não vai viver experiência nenhuma. Então, reter para quê se eu preciso só do agora? Só do agora. Eu só estou vestindo essa blusa agora. Entende? Então é o que eu preciso nesse momento. Então eu vou viver a experiência que essa blusa me oferece. Que, aliás, agora eu já estou bem quentinho, tá? Isso. E dentro do que você fala, me vem uma coisa que eu aprendi muito, né, nesses anos de prática do yoga, sabe? Que é treinar incessantemente, porque as coisas elas só fazem sentido quando a gente pratica, tá? Se você não pratica, nada faz sentido, não adianta. Então, esses anos, né, de prática constante de yoga, tudo isso que você falou aí ficou reverberando aqui no meu pensamento, né, que são as capacidades que a gente tem. A capacidade de admirar, a capacidade de agradecer, a capacidade de doar, de respeitar e de reverenciar. Nós nascemos com essas capacidades, mas isso só faz sentido quando eu pratico. Quando eu agradeço, quando eu admiro, quando eu respeito, quando eu reverencio. Reverencio, agradeço para quem? O quê? As coisas que estão ao meu redor dispostas e disponíveis a seguir comigo. Eu não preciso prender nada, eu não preciso amarrar o sol sem a lua. Eu não preciso amarrar a lua. Eles têm o ciclo deles e nós também, e nós vamos nos encontrar pelo caminho o tempo todo, sabe? De formas diferentes, né? Quantos encontros nós já tivemos em fases diferentes da vida, né, Eduardo? Desde quando a gente se conheceu, né? Quantas pessoas nós já fomos, né? Um para o outro, né? Em fases diferentes da vida, e nem por isso. Pensa se eu tivesse te amarrado lá em 2000, em 1997. Pensa. Se eu tivesse te amarrado, sabe? O que você seria para mim hoje? E às vezes nas nossas relações, né? Nós não vamos ter a oportunidade de estender, né, esse luto das relações. As relações são assim também. Às vezes eu paro num Eduardo de 2000 e aí em 2021, quando eu chego, eu quero ele. Então não vou encontrar não, hein? Graças a Deus. Né? Eu não vou encontrar. Menos pelo. Mas enfim, pratiquem, gente. Pratiquem esse movimento. Né? Deixa fluir, olhe para o seu redor, né? Quando a gente sair daqui, deixa reverberar um pouquinho na prática tudo isso que a gente conversou hoje. Para e observa ao seu redor o que você pode dar movimento. O que está em torno de você, no ambiente que você está nesse momento, que você pode dar movimento para isso. Olha, se você não é questão de desfazer não, tá, gente? Daqui a pouco tá todo mundo aí ligando pro Topa Tudo. É mudar de lugar, sabe? Porque que, ó, se eu mudo de lugar, eu movimento todo mundo. Sim. Que tá aqui nesse momento. Por quê? Para vocês não me perderem de vista, vocês vão ter que girar. Vocês vão ver vocês vão ter outro ponto de vista de mim.
Então, às vezes, a gente fica numa necessidade tão grande de mudar as pessoas, e, na verdade, a gente não precisa mudar ninguém, eu só preciso me movimentar. Porque quando eu me movimento, eu dou para o outro um outro lado de mim. Eu permito que o outro veja um outro lado de mim. E aí ele muda também, por si só. Né? Então, dê movimento para as coisas. Dê movimento para as coisas. Muda de lugar. Muda de lugar só. Você vai perceber que talvez aquela coisa que estava do lado de cá, nossa, ela fica tão bem do lado de cá, e você vai descobrir que no lugar dela cabia outra coisa. Sim. Isso é muito importante. E esse movimento ele é importante porque, assim, o mundo ele pode nos afetar, mas ele não precisa nos determinar. E como a linguagem é empobrecida, como nós já falamos, porque outro dia um professor falou, né? O recurso mais precário que nós temos é a linguagem oral. Porque nem sempre que a gente fala, o outro entende aquilo que a gente gostaria de dizer. Sim. Quantas vezes a gente tem que se desculpar e falar assim, mas não foi isso que eu quis dizer. Mas é porque a gente vai crescendo e vai perdendo a capacidade, porque a gente vai acostumando com a linguagem verbal, de dizer as coisas com sentir. Dizer as coisas com sentido. Então, por exemplo, quando a gente fala morte, olha o tanto de coisa que vem na cabeça da gente. Mas não vem coisa boa. Entende? Quando eu falo para as pessoas assim, nossa, eu gosto muito de falar sobre a morte. Cruz credo, Eduardo. Gente, entende? Quando fala de perda, ai que dó. Olha, então quer dizer, as palavras vão empobrecer nas relações e nós vamos rotulando as coisas. Então, tipo assim, quem perde tem que ficar no lugar do prejuízo, da tristeza. Não, só trocou de lugar. Sim. Só trocou de lugar, porque se você tiver, né, como você falou, é um exercício, conseguir exercitar a memória afetiva, você não perdeu nada, não. Você não perdeu nada. Porque, na verdade, é isso. Eu fico pensando assim, talvez, se fosse um desconhecido, eu não sentiria o que eu sinto. Uhum. Então, quer dizer, aí o Freud tinha razão quando ele fala que a gente investe afeto no objeto. Entende? E a gente coloca ele todo no objeto. Aí quando esse objeto sai de cena, seja um livro, seja um carro, uma casa, uma roupa, uma série que você muda, um endereço, um emprego que você perde, uma pessoa que morre, você fica sem saber o que fazer com essa energia. E essa energia é esse afeto que você pode devolver para si mesmo. Sim. Sinta a energia que você dava para esse outro. Sinta essa energia que você colocava nesse outro lugar para que ela, voltando para você, faça sentido. Sentido, exatamente. Né? Eu acho que o sentido é muito importante, viu? Esse negócio da gente ficar a gente virou mendigo de sentido, né? Tem que ficar mendigando. Entende? Tem que vir da mão do outro. Não. O sentido é só eu que posso dizer. E por mais que eu diga, você não vai conseguir sentir como eu sinto. Sim. Isso que é bonito. E isso se chama experiência. Isso, respeito a si próprio. Né? E isso a gente não precisa perder. Se tem uma coisa que a gente não precisa perder, é o sentido do sentir. Isso a gente não precisa. Né? E a gente fica aí. Como o tempo não para. Como o tempo não para, né? Acabamos de usar o nosso espaço de tempo. Entende? Temos que lembrar disso, né? Do que chegou a minha hora, né? Era só um tempo de usar, né? Já usamos, então. Já usamos o tempo que nós tínhamos com vocês, né? E que vocês tinham com a gente, né? Então agora a gente tem que deixar o tempo fluir para outras coisas, para outras formas, né? E para o eterno. E para o eterno. E é assim, gente, é assim. A gente não precisa ficar, né, o tempo todo, prender nada. Deixa fluir, deixa ir. Tem uma figurinha, né, essas figurinhas do WhatsApp, né, que tem, né,
deixa acontecer naturalmente, é aquela Lisa Simpson sentada no pentagrama, cada ponta do pentagrama tem uma vela, e ela está lá parada esperando acontecer naturalmente. Quer dizer, tudo que ela pode fazer de movimento ali, ela já fez as coisas acontecerem naturalmente. Gente, muito obrigado, um grande abraço para vocês, uma boa semana, pratiquem esses movimentos, tá? Pratiquem esses espaços de sentir, né? Pratique a observação do sol, né? Vamos ver o sol nascer, vamos ver o sol se pôr. A lua cheia está chegando semana que vem, vamos ver a lua nascer, né? Vamos agradecer, vamos praticar a gratidão, a reverência, a admiração por tudo, por todos e por cada coisa. Principalmente por nós, né? Isso é prática. Precisamos praticar. As coisas, elas não acontecem por si só, elas estão aí e elas precisam de movimento, né? Bora movimentar. Se você não conseguir ver a luz, o sol, vai no quintal de sua casa, tenta achar uma formiga. Gasta seu tempo. Gente, eu tô falando sério, parece brincadeira. Mas olha, contempla uma árvore que tem aí na sua casa, uma planta. Fica lá, fica 5 minutos olhando para ela para você ver o que você vai enxergar. Nossa! A gente fala, né, dessa questão de ver o sol, ver a lua, e às vezes assim, não tem tempo para isso não. Tudo bem. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Talvez você acorda muito cedo, o sol ainda não nasceu, chega muito tarde, o sol já se pôs, e nesse meio tempo a lua também já está cravada no meio do céu. Então, não, realmente, dependendo dos nossos horários, isso não dá para ver. Mas como o Eduardo falou, tem sempre algo de extraordinário acontecendo debaixo do nosso nariz, né? É verdade. A gente só tem que parar um pouquinho para querer ver. Porque o tempo todo as coisas acontecem de forma extraordinária. O tempo todo. Que seja em cima, que seja embaixo, nas laterais, ou até mesmo aqui, ó, dentro de nós. Melhor lugar. O melhor lugar. Um abraço para vocês, muito obrigada. Eduardo, mais uma vez, obrigada por esse espaço, né, que a gente tem de ser. Se fez sentido para você, abraça. Se não fez, é só deixar seguir. Isso. Né? Mas e daí?